Então, no heredograma, a gente investiga padrões genéticos, se aquela característica que alguns indivíduos apresentam é determinada por um gene dominante ou por um gene recessivo, certo? Então aqui nós temos os símbolos do heredograma. Então o quadradinho é macho ou homem, no caso, o círculo é fêmea. Quando o círculo ou o quadrado estão pintados, significa que esses indivíduos apresentam uma característica que a gente quer estudar naquela família, tá? Não necessariamente é uma doença. Uma característica pode ser a cor do olho, pode ser albinismo, pode ser várias outras coisas, tá? Aqui nós temos um casal, então quando tem essa linha ligando o quadradinho no círculo, indica casamento. Aí sai uma linha vertical que é o filho, tá? Aqui representando os filhos, aqui um casal de filhos, uma menina e um menino. Quando são gêmeos monozigotos, o que é gêmeo monozigoto? São gêmeos idênticos. Então tem esse símbolo aqui ligando os dois quadradinhos. Quando são gêmeos não idênticos, não tem um traço aqui no meio. E quando tem um cruzamento entre primos, né, que a gente chama de casamento consanguíneo, o alto grau de parentesco, faz dois traços aqui na ligação do casal, tá? Esses são os principais símbolos do heredograma. E através do heredograma eu consigo determinar se a característica ela é determinada por um gene dominante ou um gene recessivo. Então, por exemplo, eu tenho aqui este caso, ó. Os indivíduos pintados em preto são portadores de uma anomalia genética, enquanto os pintados em branco são normais, tá? No caso 1, essa anomalia genética, ela é recessiva, né? Porque quem tem anomalia aqui é quem tá pintadinho, tá? Como eu falei lá no símbolo, quem tá com o quadradinho escuro é quem tem anomalia. Quem tá pintadinho aqui tem anomalia. Então a gente analisa assim, a gente pega um casal igual que teve um filho diferente. Então esse casal, ele é igual, ou seja, ele não tem anomalia, mas eles tiveram um filho com anomalia. Quando a gente faz essa análise, eu descubro que o casal é dominante e o filho que tem aquela característica é recessivo. Se eu falo que ele é recessivo, ele é azinho, tá? Toda vez que aparece a característica recessiva, a pessoa tem os dois genes recessivos. Para ter um filho recessivo e não ter a característica, significa que os pais são heterozigotos, ó. Para quem ainda não sabe o que é heterozigoto, é quando a pessoa tem um gene dominante e um gene recessivo. Ou seja, ela é azinho para aquela característica. Aqui é o caso 2, que é o contrário, ó. Quem tem a anomalia são os pais e o filho não tem. Então, no caso 2, a anomalia é determinada por gene dominante e aqui por gene recessivo, tá certo? Então, sempre você vai analisar os pais iguais, que têm a mesma característica e tiveram um filho diferente deles. Os pais sempre serão dominantes e o filho será o recessivo. E daí você vai analisar se os pais, nesse caso 2 aqui, são diferenciados, é porque eles têm anomalia. E como a gente analisou pelo filho, eles são essa anomalia é determinada pelo gene dominante, tá? Para ter um filho recessivo, nesse caso aqui, os dois também são heterozigotos. E, de novo, vou explicar, quem tiver dúvida me interrompe, tá? Alguns conceitos que vocês precisam lembrar, eu já falei, mas herança autossômica é herança que está nos genes autossômicos, quer dizer, que estão nos 22 cromossomos que não são sexuais. Nós temos 23 cromossomos, certo? 22 determinam nossas características físicas e corporais, e um deles determina o sexo. Então, quando eu falo herança autossômica, gene autossômico, quer dizer que essa característica, esse gene está localizado num cromossomo que não é o X nem o Y, ou seja, não são os cromossomos sexuais. Tá claro isso? Não pode esquecer isso, tá bom, pessoal? Aí aqui eu tenho um exercício, então vamos ver aqui, ó. Então, como é que a gente lê o heredograma? Normalmente, eles são numerados por linha, né? Obedecendo uma certa sequência, como estão aqui, tá?
Às vezes tem heredograma que aqui do lado aparece um número romano. Então aparece aqui na primeira linha o número 1, número 2, tudo em algarismo romano. Esses números que podem aparecer no heredograma indicam gerações, tá? Então aqui eu tenho a primeira linha seria a primeira geração, a segunda linha a segunda geração, a terceira geração, certo? Mas isso não interfere na sua resolução. Então os indivíduos são numerados por linhas, né? E aqui diz o seguinte: no heredograma, os indivíduos pintados em pretos apresentam miopia. Então, o número 5 e o número 12 são míopes, enquanto os indivíduos pintados em branco têm visão normal. Admitindo-se que a característica analisada é condicionada por gene autossômico. O que é isso? Que não está nem no cromossomo X, nem no cromossomo Y. Ele pede para você determinar os genótipos de todos os indivíduos. Então, primeira coisa, gente, antes da gente determinar o genótipo, a gente vai descobrir se a herança, a miopia, é determinada por gene dominante ou recessivo. Como que a gente vai fazer isso, gente? Olhando aí o heredograma. Qual a conclusão que vocês chegam? É uma herança dominante ou recessiva? Alguém responde. Como que eu faço essa análise? Gente, vocês foram embora, me largaram falando sozinha aqui, dormiram. O que aconteceu? Estão sonhando? Não, foram na geladeira pegar alguma coisa pra comer? Pelo amor de Deus. Como que eu faço para descobrir se a herança, a miopia é uma característica dominante ou recessiva? Eu vou lá no casal que é igual, ou seja, aqui o casal 1 e 2 não tem miopia, mas tiveram um filho que tem miopia, certo? Vocês entenderam isso? Sim. Gente, vocês entenderam isso? Sim, pro. Vocês estão morrendo aí, né, gente? Vocês estão tudo em coma. Precisa de oxigênio, com oxigênio. Aqui, ó, casal 7 e 8 também não tem miopia, mas tiveram uma filha com miopia. Então, o casal 1 e 2 e o 7 e 8, eles não têm miopia, então eles são dominantes. Por quê? Porque se eles fossem recessivos, eles seriam azinho, 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 certo? Como que um casal recessivo poderia ter um filho com a característica dominante? Da onde ia sair o azão? Então isso não é possível. Então a gente conclui que eles são dominantes, tem um gene dominante, ou seja, para a visão normal, e o filho é recessivo. Então o filho é azinho, azinho. E se eu estou dizendo que esse filho aqui, que tem a característica recessivo, o 12 também é. O 12 é azinho, azinho. Se eu estou dizendo que o casal 1 e 2, eles são de visão normal, eles são dominantes, todo mundo aqui que está em branco tem visão normal, tá? O casal 1 e 2 e o 7 e 8, eu consigo saber o genótipo deles, não consigo? Qual seria? Alguém me responde, por favor. Qual seria o genótipo do casal 1 e 2? Para ser uma herança dominante, pro? É uma herança dominante, né? Qual é o genótipo? O que é genótipo? Os genes. Quais genes que eles têm para miopia? Azão, azinho? Isso. Azão, azinho. Então, o casal número 1 e número 2 é azão, azinho. O 7 e 8 também. Como que eu descobri isso? Porque eles não têm a miopia, mas tiveram um filho recessivo, tá? Para o filho ser recessivo, ele recebeu um azinho do pai e um azinho da mãe. Mas os pais não têm miopia, então eles são azão, azinho. Certo? O 1 e o 2, o 7 e o 8 também. O 3 e o 4, qual é o genótipo do casal 3 e 4 aqui? Eles não têm miopia, então eles são o quê? Qual seria o genótipo deles? Azinho, azinho? Não, a gente acabou de dizer quem tem miopia que é azinho, azinho. Eles não têm. Azão, azão. Azão o quê? Azão o quê? Sabe? Dá pra definir o genótipo deles? É azão. Acabei de falar, gente. Todo mundo que tá em branco aqui, ó. Todo mundo que tá em branco tem pelo menos um gene dominante, que é o azão.
Dá para eu definir o genótipo do 3 e do 4? Não, porque eles não tiveram filhos recessivos. Então, esse número 8 aqui, ele pode ter recebido um azão do número 3 e um azão do número 4. O 9, mesma coisa. Então, não tem como eu determinar o genótipo do 3 e do 4. Por quê? Porque eles não tiveram filhos recessivos. Então, eu coloco azão e traço para determinar o genótipo deles. O 7 e 8, eu já descobri que são heterozigotos. Por que eu consegui descobrir? Porque eles tiveram uma filha com miopia. Então, para ter uma filha azão-azinho, significa que eles são heterozigotos, tá? Esse número 8 aqui, ele recebeu um azinho de alguém aqui. Agora, a gente não tem como saber de quem foi, tá? O número 9, eu também não vou saber o genótipo dele completo. Ele não tem miopia, ele é azão, traço, certo? Quando eu não consigo definir o genótipo deles, eu coloco um azão, no caso a característica dominante, e um tracinho do lado. O 6 a mesma coisa, o 10 e o 11 mesma coisa. Então olha só como é que fica aí o genótipo, ó. O número 1 e o número 2, azão-azinho. O número 3 e o número 4, eu sei que eles têm um azão, porque eles não são míopes. Então, eu coloco o azão, traço. O 9, eu sei que ele tem o gene azão, mas eu não sei qual é o outro gene dele, porque ele pode ter recebido os dois azão. O 8, por ter tido um filho recessivo, 7 e 8, por ter tido um filho recessivo, eles são heterozigotos, tá? O 5 e o 12, eles são homozigotos recessivos, eles têm miopia, então eles são a característica que a gente está analisando. Os outros, esse menino aqui, é o 6, o 10 e o 11, eu não consigo determinar também o genótipo. Então, quando eu não consigo ter certeza do genótipo, eu coloco azão, que é a característica dominante deles, traço. Quando a característica é recessiva, eu já coloco automaticamente azinho. Certo? Qual é a probabilidade do casal 7 e 8 gerar uma criança míope? Se a gente fizer um cruzamento aqui, ó, olha só. Eles são heterozigotos, certo? Azão-azinho. Pessoal, quem não está vindo, que não consegue fazer o quadro da probabilidade aqui, vai ter que treinar ou dar um jeitinho de passar aqui na escola para eu ensinar, né? Enfim. Mas é assim, na hora que esse indivíduo, eles são heterozigotos, eles vão formar gametas diferentes, que é o azão e o azinho aqui, e aqui o azão-azinho. Aí a gente trabalha com a probabilidade, se o azão juntar com esse azão, dá azão-azão, se for esse com esse, dá isso aqui, se for embaixo, dá isso, e o azinho tá aqui. Então, o casal 7 e 8 tem 1/4 ou 25% de chance de ter outro filho com miopia, tá certo? Ou seja, de 4 chances, uma é a probabilidade da criança que ele tiver ser míope. Eu queria só ressaltar que é muito difícil dar essa parte no computador, tá? Mas se vocês ainda não entenderam, façam as perguntas. Tem pergunta? A próxima atividade do Classroom vai ter só heredograma. Outro exercício, ó. Aqui, olha só. Gente, a primeira parte do problema de genética sempre são informações, tá bom? No heredograma, os indivíduos pintados em preto apresentam polidactilia, ou seja, todos eles têm 6 dedos na mão ou nos pés. E os indivíduos pintados em branco apresentam 5 dedos. Admitindo-se que a característica analisada é condicionada por gene autossômico, o que é gene autossômico? De novo, não é o gene que está no cromossomo sexual, é o gene que está nos outros 22 cromossomos, em algum dos 22 cromossomos, tá? Aqui é de novo, para determinar que tipo de herança é a polidactilia. Então, ter 6 dedos é uma herança dominante ou uma herança recessiva. Eu queria que vocês descobrissem isso.
Olhem aí no heredograma e me fala, né? Quem tem 6 dedos é todo mundo que tá pintado de preto aí, ó. Então, essa herança, ela é dominante ou recessiva? Vai, gente. Eu acho que é dominante porque tá em vários grupos de casal. Mas não é por isso que você tem que analisar, não é pela quantidade. Tem uma técnica que eu acabei de falar. Qual é a técnica? Você tem que achar no heredograma um casal igual que teve um filho diferente. Tem esse casal no heredograma? Não. Não? Sério? Ah, tem. 7, 8. Ah, isso mesmo. O casal 7 e 8, eles têm 6 dedos na mão ou nos pés e tiveram um filho com 5 dedos, que é o número 11, certo? Se eles não têm, se eles têm 6 dedos e o menino número 11 aí não tem, quem é o dominante? O 7, 8 ou o 11? Não entenderam, gente? O dominante vai ser o 7, né, Pro? Só o 7? E o 8 também? Claro, casal, né? Lembra que eu falei? Para cada característica você recebe 2 genes, um da sua mãe e um do seu pai. Para esse menino aqui ter 5 dedos, ele recebeu um azinho do pai e um azinho da mãe, certo? Então, quem tem 6 dedos tem uma característica autossômica dominante, é uma herança autossômica. Por que é autossômica? Porque, de novo, ela não está no cromossomo sexual. Ela está em qualquer outro cromossomo que tiver que você tiver, dos outros 22 cromossomos. E ela é dominante porque, como que eu sei? Porque o casal aqui tem a característica que teve um filho que não teve. Então, eles são dominantes e o filho é recessivo. Porque para nascer esse filho aqui, tiveram que mandar um azinho e um azinho cada um, tá? Então, eles são azão-azinho. Então, o tipo de herança é herança autossômica dominante. Qual é o genótipo de cada um? Ó? Então, se eu determinei que quem não tem os 6 dedos é recessivo, todo mundo que é branquinho aqui no heredograma é azinho-azinho. Todos. E os que estão pintados de preto, tem pelo menos um gene dominante, tá? Então aqui o indivíduo número 1 é A traço. Por que traço? Porque não dá para saber não dá para saber porque ele não teve um filho sem a característica, né? Essa menina aqui, ó, número 5, não é filha desse casal. Eles só tiveram filhos dominantes aqui, com 6 dedos. Então, a gente não sabe o genótipo desse indivíduo número 1, tá? A gente coloca, então, A traço. Aí, a mãe, o número 2 e o número 3 são recessivos. Aqui, essa mulher, número 4, eu consigo saber o genótipo dela? Consigo, porque ela teve um filho que não é igual a ela, né? Então, para nascer esse filho aqui, tinha que ter um azinho da mãe e um azinho do pai. Então, isso me dá a certeza que a mulher é heterozigota. O casal 7 e 8 também tiveram um filho recessivo, então eles são heterozigotos. E aqui a filha o número 12, ela é ela é azão traço. Não tem como eu saber se ela recebeu um azão da mãe e um azão do pai, ou um azão da mãe e um azinho do pai, ou vice-versa, tá? Então, como eu não tenho certeza do genótipo da filha, eu deixo A azão traço. Desse lado aqui, a pessoa é recessiva, o número 10 é recessivo, azinho. E o número 6, por ter tido uma filha recessiva, isso me mostra que ele é dominante, mas ele tem um gene também para o recessivo, senão ele não teria esse filho 10 aqui. Entenderam, pessoal? Sim, Pro. Não dá falta, né? Peraí. Esqueci. Peraí que eu tirei do negócio, não é?
Aí ele pede para você aqui calcular qual é a probabilidade do casal 7 e 8 gerar uma criança polidáctila. Uma criança polidáctila é uma criança com 6 dedos, certo? Então, o casal é heterozigoto. Quem é polidáctilo? A característica é dominante. Então, o azão-azão e o azão-azinho são de crianças que terão 6 dedos. Então, a probabilidade desse casal ter filhos com 6 dedos é de 75% ou 3/4. Tá? Demonstrado aqui no quadrinho ao lado. Tá bom? Vamos aqui no... Vamos ver os casos especiais da primeira lei de Mendel, que eu também já falei aqui na sala, para quem está presencial. E aqui no computador é um pouquinho diferente. Então é o seguinte, até agora a gente viu que as características dentro da primeira lei existem 2 genes, um dominante e um recessivo. Como tem um gene dominante e um recessivo, significa que só vão aparecer 2 fenótipos, certo? O que é fenótipo? É a característica. Então, se for altura, se for cor de olho, se for tipo de cabelo, é a característica. Acontece que existem alguns casos especiais, como é esse caso aqui, a herança intermediária ou ausência de dominância. O que acontece? Os cientistas descobriram que tem essa planta aqui, ela é conhecida como maravilha, eu não sei porquê. Tem o nome científico dela aqui, eu não conheço, mas enfim. Essa flor tem flor, ela apresenta flores brancas e flores vermelhas. Quando eles cruzaram uma planta de flor branca com uma planta de flor vermelha, apareceu uma terceira característica, que é uma flor rosa. Então aqui, ó, isso mostra que o gene que determina a cor branca não é dominante sobre o gene que determina a cor vermelha, mas eles se combinam, tá? Eles acabam se combinando. Aqui tá errado, viu, gente? Aqui no Planeta Bio eles erraram, aqui é vezão, né? Quando que apareceu o V se não tá aqui. Então, fazendo esse cruzamento aqui, vai aparecer um terceiro fenótipo, que é a cor rosa, tá? Isso mostra que entre as flores de flor branca e flor de cor vermelha não tem dominância, tá? Não é a cor vermelha nem a branca que predominam. E aí, você vai falar assim, como é que eu vou saber isso? O problema vai te dizer, tá certo? O problema vai te dizer que é um caso de herança intermediária ou ausência de dominância, aparece tal um terceiro fenótipo. Então, o problema no enunciado vai te falar para você poder resolver, senão você não consegue resolver. Porque no cruzamento normal, vamos pegar aqui no Mendel, vamos ver se tem aqui. No cruzamento normal do Mendel, aqui ó, quando eu cruzo 2 indivíduos heterozigotos, qual é esse caso aqui? Quando eu cruzo 2 indivíduos heterozigotos, qual é a minha proporção? Vão aparecer 3 indivíduos com a característica dominante e só um com a característica recessiva. Essa proporção é 3:1. O que ela significa? Que quando a gente cruza 2 indivíduos heterozigotos, aparecem 3 com a característica dominante e apenas um com a característica recessiva. Isso é na primeira lei, tá? Quando a gente vai aqui para o caso especial, no caso aqui da ausência de dominância, e eu cruzo 2 heterozigotos, que é a cor rosa. Ué? Não tá aparecendo. Aqui, ó. O que aconteceu aqui nesse cruzamento da cor rosa, né? Aqui nós temos o caso da berinjela. Tem berinjela branca, tem a púrpura, que é o que mais a gente usa, e tem a rosada, né? A gente conhece mais a púrpura e algumas pessoas conhecem a rosada. Eu especialmente conheço, mas enfim. É tudo berinjela, mas eles têm... como que chama? Genes diferentes para casca, né? Então, quando a gente cruza 2 berinjelas rosa, que tem a casca rosa, pode aparecer 25% de berinjela de cor púrpura, que é o pesão, 50% de berinjela de cor rosa e 25% de berinjela de cor branca.
Ou seja, aparece um fenótipo que na primeira lei não tinha. Na primeira lei era verde, amarelo, escuro ou claro, né? Aqui você tem 3 cores: branca, rosa e púrpura. Isso indica que não há dominância entre esses genes. Eles se combinam para aparecer uma terceira característica, tá certo? Então, na ausência de dominância, você pode, só nesses casos, você pode usar letras diferentes e tudo com letra maiúscula, porque não tem dominância, tá certo? Então, aqui o exercício diz que cruzaram, né, as sementes de 2 berinjelas rosa e nasceram 680 novas berinjelas, né? E eles queriam saber quantas dessas 680 seriam rosa. O Planeta Bill tá pirado. Então, é metade, né, gente? Se ele tá perguntando qual o número esperado de berinjelas brancas. Ah, não, ele tá perguntando branco. Que germinaram a partir de 680 sementes resultantes do cruzamento de berinjelas de baga rosa. Então, eles cruzaram 2 berinjelas rosa. Aí nasceu 680 sementes. Eles querem saber quantas dessas sementes serão brancas, né? Então, fazendo o cruzamento dá 25%, que é 1/4 de 680, dá um total de 170 berinjelas vão ser brancas, tá? Outro caso que a gente chama de codominância, não existe também como chama? O gene dominante, né? Não existe a dominância entre o gado branco. Então nós temos aí a cor da vaca lá. Tem a branca, tem a cor mais avermelhada, e se eu cruzar os dois vai nascer um gado malhado, como é o desenho aí, a foto do meio, esse daqui. E esse daqui é um gado que foi produzido pelo cruzamento desse vermelho com esse branco, tá? Isso indica o quê? Essa é uma espécie de gado específica, chama Shorthorn. Não sei nem falar, mas acho que é isso aí. Eles têm a pelagem, né, deles pode ser vermelha, pode ser branca ou pode ser malhado. O malhado vem do cruzamento do branco com o vermelho, mostrando que a coloração da pele desses animais também não apresentam gene dominante ou recessivo. Os dois acabam se combinando e gerando um terceiro fenótipo. Então, a principal mudança na codominância é que tem uma terceira característica que na primeira lei não aparecia só a primeira, só 2, né, a dominante e a recessiva. Alguma dúvida sobre a ausência de dominância? Não. Vamos falar rapidamente dos genes letais. Eles descobriram que existem genes que em duplicidade podem matar o embrião. Então eles descobriram isso numa espécie de rato. Não me perguntam onde tem esse rato, que eu não faço a menor ideia. Mas tem um rato amarelo e um rato cinza, tá? Os ratos amarelos, nunca vi rato amarelo, deve ser lá na Europa, lá do louco lá. Esses ratos amarelos, ele tem um gene que determina essa coloração amarela para ele, e quando esse gene está em homozigose, quer dizer, o ratinho recebe 2 genes dominantes, o K, né, casão aí no caso do desenho, esse ratinho dominante, homozigoto dominante, ele morre ainda na formação, ainda na sua formação no útero da mãe, tá? Então isso aí foi atribuído, chamado de gene letal. O que acontece aqui? Não tá. Peraí, voltei. Então, olha só, como que eles descobriram isso? Porque pela primeira lei, quando você cruza 2 heterozigotos, teria que nascer 3 indivíduos com a característica dominante e 1 com a característica recessiva. Traduzindo, ia ser 3 ratos amarelos para 1 preto, cinza, né, no caso. O que acontece? Quando eles cruzavam os ratos amarelos, aparecia 2 amarelos e 1 que é o cinza, que eles chamam de agouti. Aí eles falaram, mas cadê o outro amarelo? Né? E aí, pesquisando, eles perceberam que esse gene em duplicidade provoca a formação de toxinas que matam os filhotes dentro do útero da mãe. Então, a ratinha aborta esse filhotinho que morreu, tá? Ou ele é reabsorvido também, depende do estágio que isso acontece. Então, nos genes letais, como que chama? Não é probabilidade, a proporção
também se altera na questão da primeira lei. Na primeira lei, cruzando heterozigotos, daria 3:1, 3 com característica dominante e 1 com a característica recessiva. Aqui vai dar uma proporção de 2:1, tá? Porque um deles morre, o homozigoto morre. Isso é gene letal. Você fala, professor, isso só existe no rato? Não. Existem vários genes letais. No nosso caso, por exemplo, tem uma espécie de nanismo chamado acondroplasia, tá? Tem o braço muito curto, né? E o tronco e a cabeça com tamanhos normais. E isso é determinado por um gene dominante, né? E quando a pessoa recebe os 2 genes dominantes para essa doença, ela não completa seu desenvolvimento durante a gestação. Ou seja, a criança também vai morrer, né? Ainda na barriga da mãe muitas vezes, e vai sofrer, a mulher sofre aborto, tá? Por quê? Porque esses genes aqui em duplicidade, eles provocam a formação de substâncias altamente tóxicas que acabam matando o bebê, ou alguns outros tipos de genes provocam tantas mutações que o organismo não é viável, né? Não vai ser viável para sobreviver. E aqui nós temos um exercício sobre genes letais, que também é uma anemia, né? É muito séria, e quem recebe isso na espécie humana, quem recebe os 2 genes dominantes para essa característica, tem uma anemia e ele morre até a idade da maturação sexual, até mais ou menos a puberdade, porque na puberdade tem uma carga enorme de hormônios e eles têm já uma série de problemas. A talassemia é uma má formação nos glóbulos vermelhos, né? Então a pessoa que é homozigota, que recebe os 2M aí no caso, ela vai morrer. Quem é heterozigoto sobrevive, e quem não tem a talassemia é o normal, que é o que a gente chama de recessivo, tá? Então são exemplos de genes letais. E aí, como você vai saber que é gene letal? Porque no problema está dizendo, olha só, talassemia é uma doença hereditária que resulta em anemia. Indivíduos homozigotos apresentam a forma mais grave, a forma mais grave chama talassemia maior, e os heterozigotos apresentam a forma mais branda, chamada talassemia menor. Indivíduos NN, no caso aí, recessivos, no caso, seriam normais, né? Sabendo que todos os indivíduos da talassemia maior morrem antes da maturidade sexual, então isso daí não vai estar escrito assim, isso é um gene letal, mas vai estar dizendo que quem recebeu os 2 genes dominantes vai morrer, né? Então aí já é uma indicação que é um gene letal, né? Aí ele pede um cruzamento de um homem que o homem e a mulher que são heterozigotos. Qual é a probabilidade então deles terem um filho com essa doença, né? No caso aqui, ó, se eles são heterozigotos, uma das crianças morre, né? Não chega à vida adulta, ou não chega na fase de puberdade, isso vai variar. Eles vão ter filhos iguais a eles, que são heterozigotos, e tem a probabilidade de ter um filho normal, sem a doença, tá? É isso. Pessoal, muito ruim de dar essa parte pelo computador.